627. Rádio Frei Galvão, 89,9 MHz. Emissora da Fundação Frei Rogério, Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, Guaratinguetá, São Paulo. Comunicando a paz e o bem. Frei Galvão FM. Está no ar, Jornal da Manhã Nacional. Você ficará por dentro dos acontecimentos mais importantes do Brasil e do mundo. As principais notícias, análises e os destaques que fazem a diferença no seu dia. Tudo o que você precisa para ficar bem informado. Começa agora o Jornal da Manhã Nacional. Bom dia, Vale do Paraíba, 20 de agosto de 2025. Agora 7 horas, 1 minuto pelo horário de Brasília. Esta é a edição número 106 do Jornal da Manhã Nacional. Confira agora os principais destaques de hoje. Câmara deve votar regras para proteger crianças na internet nesta quarta-feira. Indústria perde ritmo e deve crescer apenas 1,7% em 2025, aponta CNI. Marco legal do saneamento básico completa 5 anos com avanços limitados. Jornal da Manhã Nacional. A informação que você precisa. O Brasil e o mundo para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Jornal da Manhã Nacional, Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. Você nos acompanha no rádio em 89,9 FM, no YouTube Rádio Frei Galvão FM, em nosso site radiofreigalvão.org.br e também no aplicativo para celular, tanto para Android como iOS. É só você baixar Rádio Frei Galvão. E nos siga também nas redes sociais, nosso Instagram é o @Rádio Frei Galvão. E no nosso Facebook também, Rádio Frei Galvão. Jornalismo sério e responsável. Jornal da Manhã Nacional. Política. 7 horas, 2 minutos. O projeto de lei do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para regular o conteúdo das plataformas, apelidado de PL das Big Techs, terá dispositivos para proteger os direitos de influenciadores digitais e de figuras públicas pelo uso indevido da imagem. A ideia é obrigar as Big Techs a serem mais transparentes com os criadores de conteúdo e também tomarem medidas para prevenir que as imagens de pessoas conhecidas sejam usadas para a aplicação de golpes e na disseminação de informações falsas. O presidente Lula definiu que o governo irá enviar nos próximos dias 2 projetos de lei que tratam das Big Techs de uma só vez. O repórter Yuri Hudson traz mais detalhes. O governo Lula decidiu enviar ao Congresso Nacional 2 projetos que tratam sobre a regulamentação das chamadas Big Techs. O primeiro deve ser voltado para a regulamentação de conteúdo e o segundo para uma regulação econômica das plataformas digitais. A expectativa é que o envio aconteça na próxima semana, depois da votação de outra proposta programada para esta semana, considerada estratégica, o chamado PL da adultização, que busca proteger crianças e adolescentes em ambiente virtual. A pressão ganhou força após denúncias recentes de exposição precoce de menores na internet. O governo quer aproveitar o gancho e o tema em alta para propor os 2 projetos ao Congresso Nacional. O senador petista Humberto Costa defendeu que a discussão seja concluída com rapidez. As redes sociais para a propagação de discursos de ódio, para a propagação de notícias falsas, e que é uma exigência que há hoje, que nós aqui no Brasil temos que fazê-lo se nós não quisermos continuar deixando a nossa democracia à mercê desses que não têm qualquer objetivo em preservá-la. No entanto, a proposta de regulamentação tem uma forte oposição, especialmente dos partidos de direita. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, faz um alerta de que essa regulamentação pode se transformar em uma mordaça e não significa pacificação do país.
tensões ao longo não só do período eleitoral, mas após o período eleitoral. Nós não temos hoje nenhuma liderança no país que esteja trabalhando do ponto de vista nacional com a bandeira de pacificação. E isso tem, no embate político, sido uma tônica muito recorrente. Essa história de gabinete de ódio, não existe gabinete de ódio do lado de quem perdeu a eleição. O projeto da adultização está previsto para ser votado na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. No entanto, ele ainda enfrenta algumas resistências e um temor da oposição de que o texto abra brechas para uma regulamentação irrestrita. Mas o relator do projeto, o deputado Jadiel Alencar, do Republicanos, diz que o projeto deve ser votado e contar com o apoio de todos os partidos. É o projeto de lei mais importante que tramita na Câmara dos Deputados nesse exato momento, porque ele não trata só do presente, ele trata do presente das nossas crianças, dos nossos adolescentes e também do futuro. Com a ofensiva sobre o tema, o governo pretende se alinhar a legislações que já são adotadas, por exemplo, na União Europeia e dar ao Brasil instrumentos que possam coibir práticas abusivas das gigantes Big Techs do setor. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto de lei que cria regras de proteção a crianças e adolescentes durante o uso de aplicativos, jogos, redes sociais e outros programas de computador. O projeto de lei 2628 de 2022 define obrigações para os fornecedores e garante mecanismos de controle de acesso para pais e responsáveis. Com a urgência aprovada, a proposta pode ser votada diretamente em plenário, sem precisar passar pelas comissões. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já anunciou a intenção de votar o texto nesta quarta-feira, dia 20, logo após a comissão geral, que vai debater o tema no plenário. Conhecido como ECA Digital, em referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o projeto obriga as plataformas digitais a adotar medidas razoáveis para evitar que crianças e adolescentes tenham acesso a conteúdos ilegais ou inadequados para a idade. A proposta entrou na pauta depois da repercussão do vídeo do influenciador Felca, que denunciou o uso de perfis de menores em situações impróprias com o objetivo de gerar engajamento e monetização nas redes sociais. De autoria do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, o projeto tem como relator na Câmara o deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí, e conta com o apoio de centenas de organizações da sociedade civil ligadas à proteção da infância e adolescência. Segurança. O influenciador Ítalo Santos e o marido dele, Israel Natan Vicente, presos na capital paulista, serão transferidos para uma unidade prisional na Paraíba. A decisão é do Tribunal de Justiça de Estado. A corte também negou um pedido da defesa do casal para que eles fossem levados para a penitenciária 2 de Tremembé. A unidade prisional é conhecida por abrigar condenados famosos como o ex-jogador de futebol Robinho e o empresário Thiago Brenan. E nesta terça ainda, o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade provisória do casal. A defesa queria que a prisão fosse convertida em medidas mais brandas. Na decisão, o ministro Rogério Schiet, do STJ, entendeu que o decreto de prisão da Justiça paraibana foi devidamente fundamentado e não há ilegalidades. Para o magistrado, o contexto aponta para a exposição reiterada e inadequada de crianças e adolescentes e tentativa de destruição de provas. Ítalo Santos e o marido foram presos na última sexta em Carapicuíba, a pedido do Ministério Público da Paraíba. Eles são investigados por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos publicados nas redes sociais, além de abuso sexual e tráfico humano. E as influenciadoras digitais Caroline Vitória Cunha Ferreira e Nancy Gonçalves Cunha Ferreira, mãe e filha, foram condenadas a 12 anos de prisão pelo crime de racismo cometido contra 2 crianças em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Esse caso aconteceu em 2023 e teve grande repercussão na época. As 2 crianças negras, que tinham 9 e 10 anos, receberam um macaco de pelúcia e bananas como uma premiação por participar de gravações para as redes sociais.
A sentença, publicada na última segunda-feira, determinou que as duas mulheres devem cumprir a pena em regime fechado e não podem ter a privação de liberdade substituída por restrições de direitos. Também foi estabelecido o pagamento de indenização de R$20 mil para cada vítima. Na decisão, a juíza Simone de Faria Ferraz ressaltou que, ao zombarem e publicarem os vídeos da internet, as duas influenciadoras monetizaram a dor das vítimas, que poderão nunca se curar das ofensas. Polícia desarticula grupo que fraudava corridas em aplicativos de transporte. Suspeitos utilizavam contas falsas para elevar o valor das viagens. Madison Euler, repórter da Rádio Nacional, traz a reportagem. A Polícia Civil do Estado do Ceará desarticulou um grupo que fraudava os valores das viagens de aplicativos de transporte e atuava na região metropolitana de Fortaleza. No fim de semana, 15 motoristas suspeitos do crime foram presos. Os agentes de segurança também apreenderam celulares e veículos. Os aparelhos telefônicos eram utilizados para gerar corridas falsas. Um dos suspeitos foi preso em flagrante. A investigação teve início após denúncia de um condutor de carro de aplicativo procurar as autoridades. Ele relatou que estava sendo intimidado pelos suspeitos. De acordo com a apuração das delegacias dos municípios de Aquiraz e Cascavel, indivíduos estariam obrigando outros motoristas a cancelarem corridas e deixarem a área sob a alegação de que as solicitações eram falsas. Ainda de acordo com a polícia, o grupo manipulava artificialmente a demanda com o uso dos celulares para elevar os valores das corridas, prejudicando passageiros e afastando profissionais que não participavam do esquema. Os valores cobrados chegavam a aumentar até 4 vezes, de acordo com a Polícia Civil. A prática é realizada por motoristas e motociclistas cadastrados nas plataformas que oferecem o serviço de transporte de passageiros. Na semana passada, circulou pelas redes sociais um vídeo que flagrou dezenas de motociclistas estacionados em um posto de combustível em Itaitinga, cidade da região metropolitana da capital cearense, atuando simultaneamente para aumentar de maneira fake as tarifas utilizando contas falsas nos aplicativos de corrida. Essa prática costuma fazer aumentar os valores da chamada tarifa dinâmica dos aplicativos, que é quando a solicitação de corridas excede o número de veículos com disponibilidade de realizar o serviço na região. Todos os detidos foram autuados pelos crimes de extorsão, associação criminosa e crimes contra a ordem tributária. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. O Brasil registrou mais de 10 mil roubos de carga em 2024. Foram exatamente 10.478 ocorrências. Isso dá uma média de 27 casos por dia. O prejuízo estimado passa de 1,2 bilhão de reais. Segundo especialistas, a maior parte dos crimes é cometida por quadrilhas organizadas, que atacam principalmente em regiões próximas a rodovias. Para se proteger, transportadoras estão reforçando a segurança e mudando rotas. Mas isso aumenta o custo de frete e, no fim das contas, pesa no bolso do consumidor. Desde 2023, empresas são obrigadas a contratar seguros contra roubo e desaparecimento de cargas. Nos primeiros meses deste ano, a arrecadação desses seguros cresceu mais de 8%. E as indenizações pagas pelas seguradoras subiram 12%. Empresas que não comprovarem a contratação do seguro podem ter o registro suspenso. A novidade é que o processo será digital e integrado com as seguradoras, com previsão de funcionamento total até março de 2026. No primeiro semestre deste ano, o roubo de cargas aumentou quase 25% em relação ao ano passado. O dado reforça que o crime segue sendo uma das maiores ameaças à economia e à segurança nas estradas do país. 7h14, a gente vai para um intervalo e na volta a gente vê que o Marco Legal do Saneamento Básico completa 5 anos com avanços limitados. O seu dia começa bem informado no Jornal da Manhã Nacional.
Há mais de 30 anos, a Vale Informática é referência em administração de redes, cabeamento estruturado, fusão e conectorização em fibra ótica, com gestão completa de TI e telefonia IP, entrega segurança comprovada para as empresas que assiste, assegurando a invulnerabilidade de seus dados. Atende o Vale do Paraíba, sul do Rio de Janeiro e sul de Minas. Fale com a gente pelo WhatsApp 12 988 54 47 74. Vale Informática. Confiança conquistada. RedeAtlas.com. Há 14 anos em Guaratinguetá. A rede de vantagens que valoriza você e toda a família, oferecendo tranquilidade, segurança e praticidade. Tudo na palma da sua mão. Médicos, exames, dentistas, academias, hotéis, clubes, farmácias e muito mais. Sempre com os melhores descontos. Assistência funerária 24 horas com crematório próprio. Cobertura em todo o Vale do Paraíba. Venha você também para RedeAtlas.com. Rua José Bonifácio, 256 Centro, Guaratinguetá. Chama no WhatsApp 12 9 91 54 65 65. RedeAtlas.com. Cuidando de memórias e honrando vidas. Precisa de asfalto. Educação tem que ser inclusiva. É bom ter viatura. E o esporte também. Na Câmara Municipal, a sua voz faz acontecer. A Casa do Povo está aberta para ouvir, votar, fazer indicações e viabilizar ações para melhorar a cidade. Afinal, o desenvolvimento do nosso município é impulsionado por pessoas como você. Participe das sessões ordinárias, toda segunda e quarta-feira, às 18 horas, na Câmara Municipal de Guaratinguetá. Conheça o Bazar Solidário do Santuário Frei Galvão. Grande variedade de produtos usados em excelente estado, incluindo roupas, acessórios e muito mais. Tudo com preços acessíveis. O bazar está aberto de quarta a domingo, das 9 às 17 horas, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Participe e colabore com as obras de evangelização do Santuário Frei Galvão. Sua manhã começa bem com as notícias do Jornal da Manhã. Economia. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse ontem que o Brasil não deve associar a revisão de gastos a algo nefasto. Questionada se o governo federal tem instrumentos para cortar gastos, Tebet afirmou que esse processo já ocorre desde o primeiro dia do governo do presidente Lula, com o apoio do Congresso Nacional. Para a ministra, a revisão dos gastos públicos é uma responsabilidade compartilhada entre o Executivo e o Legislativo. Ela afirmou que revisar gastos é cuidar bem do dinheiro do povo. Tebet disse que o orçamento de 2026 será entregue até 31 de agosto. Priscila Manzenotti, repórter, traz as informações. A revisão de gastos não deve ser vista como algo nefasto. É o que defendeu a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ao participar de audiência pública no Senado nesta terça-feira. Segundo ela, rever gastos é cuidar bem do dinheiro público e deve ser uma responsabilidade compartilhada. Está na hora da gente tirar esse tabu de falar de spending review, revisão de gastos, como se fosse alguma coisa nefasta. Ao contrário, né? A gente tem que gastar bem o pouco recurso que a gente tem. Então, falar em revisão de gastos é falar de cuidar bem do dinheiro do povo brasileiro. A ministra Simone Tebet disse ainda que um corte linear de 10% nos subsídios fiscais seria apenas um ponto de partida e não de chegada, e que a partir do ano que vem será preciso se aprofundar na revisão das despesas. Alguns falam em algo em corte de 10% linear, né? Eu quero já dizer que isso seria um ponto de partida, não de chegada. Isso é absolutamente insuficiente. Não é a justiça tributária, mas é o que temos, então dá para ser um ponto de partida relevante, mas é preciso depois se debruçar nos números a partir de 26. A ministra Simone Tebet ainda garantiu que o orçamento de 2026 será entregue até o dia 31 de agosto, dentro do prazo legal, e a meta fiscal prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias será mantida. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Manzenotti.
7h19. A indústria perdeu o ritmo e, segundo a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, deve crescer apenas 1,7% neste ano. O crescimento do PIB segue em 2,3%, puxado pelo agro e o mercado de trabalho, mesmo com o tarifaço imposto pelos norte-americanos. A reportagem é de Débora Souza. Com a indústria impactada pelos juros elevados e pelas incertezas externas, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, revisou a projeção do PIB industrial em 2025 no informe conjuntural do segundo trimestre e reduziu de 2% para 1,7%. A agropecuária ganhou ainda mais peso no desempenho da economia. A estimativa de crescimento do setor passou de 5,5% para 7,9%, consolidando o campo como principal motor da atividade no próximo ano. Segundo a CNI, o desempenho do mercado de trabalho também deve ajudar a sustentar o crescimento de 2,3% do PIB, mesmo diante do impacto das tarifas americanas sobre as exportações brasileiras. Para o diretor de economia da CNI, Mário Sérgio Teles, a manutenção da projeção geral do PIB esconde um cenário mais preocupante. Quando a gente abre os números, aí sim a gente identifica um problema e uma composição pior. Para a indústria realmente está decepcionando. A composição não é tão positiva, a indústria está sofrendo muito, cada vez com projeção de crescimento menor. O PIB não se altera, porque a safra agrícola se mostrou até um pouco maior do que nós estávamos imaginando. O volume exportado pelo Brasil subiu 2% entre janeiro e julho, mas a queda nos preços reduziu o valor em dólares. Com isso, a CNI revisou para baixo a previsão de exportações em 2025, de 347 bilhões e 300 milhões de dólares para 341 bilhões e 900 milhões de dólares, recuo de 5 bilhões e 400 milhões de dólares. A indústria de transformação, que cresceu 3,8% em 2024, terá um avanço mais modesto neste ano, com expectativa de 1,5%. O resultado reflete juros elevados, aumento das importações e queda prevista nas exportações. Teles ressalta que a queda na projeção de crescimento da indústria está diretamente ligada ao desempenho da indústria de transformação, pressionada pelo avanço das importações. Um segmento que precisa ser muito olhado, porque tem uma concorrência muito grande com produtos importados, as importações estão crescendo enormemente, e aí mesmo com todas as políticas acertadas, o crescimento da indústria de transformação está se reduzindo muito em relação ao de 2024. A inflação deve encerrar o ano com 5% acima dos 4,8% de 2024. Diante desse cenário e das incertezas externas, a CNI prevê que a taxa Selic se manterá em 15% ao ano até o fim de 2025. Acompanhe o desempenho econômico da indústria no site www.cni.portaldaindustria.com.br. Reportagem Débora Souza. Você está ouvindo Jornal da Manhã Nacional. Educação. Os municípios selecionados na segunda etapa do novo Parque das Creches têm até este sábado, dia 23 de agosto, para concluir o cadastro de propostas na plataforma Transfere.gov. O envio é obrigatório para a assinatura do termo de compromisso com a FNDE e garante o repasse dos recursos federais para as obras. Para orientar os gestores municipais, o fundo promove 5 webinários regionais entre os dias 20 e 22 de agosto, de hoje até sexta-feira, com explicações sobre o processo de formalização. Cada encontro atende uma região do Brasil. O novo PAC das creches prevê um investimento de 1 bilhão e 770 milhões de reais para a construção de 505 unidades de educação infantil em 455 municípios brasileiros. O objetivo é ampliar o número de vagas e melhorar o atendimento à primeira infância. A Confederação Nacional de Municípios alerta que quem não cumprir o prazo pode perder a oportunidade de receber os recursos e comprometer a expansão da rede de creches.
Saúde. Já estão disponíveis para a população na internet cartilhas com orientações sobre os perigos do consumo de medicamentos falsificados. Os PROCONs da Bahia, da Paraíba, do Piauí e do Rio de Janeiro já liberaram este material de forma gratuita. O anúncio foi feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública durante o Congresso da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, realizado em São Paulo. A publicação tem caráter educativo e reúne informações essenciais sobre os riscos, os impactos e as formas de prevenção relacionados à falsificação desses produtos. Entre os sinais de alerta estão erros em rótulos e preços muito abaixo da média. Nesses casos, o primeiro passo é verificar informações junto à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A publicação ainda alerta sobre os riscos dos medicamentos legítimos que são desviados para o mercado ilegal. Mesmo sendo autênticos, esses produtos podem perder sua eficácia e segurança quando armazenados de forma incorreta ou vendidos fora dos canais autorizados. Além dos PROCONs, a cartilha Falsificação de Medicamentos, Conscientização aos Consumidores, também está disponível para download no site www.interfarma.org.br/notícias/. Meio Ambiente. O Marco Legal do Saneamento Básico completou 5 anos, mas os avanços foram limitados. Um estudo do Instituto Trata Brasil aponta a necessidade de investimentos anuais de 45 bilhões de reais para se cumprir a meta de universalização até 2033. A Maria Clara Abreu traz os detalhes nesta reportagem. O Marco Legal do Saneamento Básico completa 5 anos desde a entrada em vigor. Embora a lei tenha sido implementada para incentivar investimentos no setor e ampliar o acesso aos serviços básicos até 2033, 16,9% da população brasileira ainda vive sem acesso à água potável e 44,8% não possuem coleta de esgoto. O levantamento compõe a 4ª edição do estudo Avanços do Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil, de 2025, divulgado nesta terça-feira, 19 de agosto, pelo Instituto Trata Brasil. O material analisa o progresso na aplicação da Lei nº 14.026, de 2020. Contudo, a pesquisa reforça que os dados abrangem apenas o período de 3 anos após a promulgação, o que pode ser considerado insuficiente para observar efeitos significativos nos indicadores. Em relação à oferta de serviços, o levantamento evidencia que entre 2019 e 2023, o atendimento de água à população caiu de 83,6% para 83,1%, uma queda de 0,5 ponto percentual. Por outro lado, os serviços de coleta e tratamento de esgoto registraram avanços de 2 ponto percentual e 5,5 ponto percentual, respectivamente. A medida de investimentos em saneamento básico nos últimos 5 anos foi de aproximadamente 20 bilhões e 700 milhões de reais. No entanto, a pesquisa aponta que para alcançar a meta de universalização prevista na legislação, será necessário mais do que dobrar esse valor. Para isso, o Brasil precisará investir 45 bilhões e 100 milhões de reais por ano. A presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto, destaca que a formalização de contratos e o aumento dos aportes financeiros são fundamentais para avançar. Só haverá perspectiva de universalização caso haja um contrato estabelecido, haja um maior aporte de investimentos. Como ressaltamos no estudo, em 1.557 municípios já há contrato, entre o ente público e um ente privado para alavancar esses investimentos. Preto reforça que o avanço depende não apenas da ampliação dos investimentos, mas também do monitoramento das metas estabelecidas. Ainda existe um gap aí nesse investimento, advindo tanto dos municípios que ainda não se mobilizaram, quanto daqueles que ainda não possuem contrato, e nos que já possuem contrato, necessário então um acompanhamento do cumprimento das metas intermediárias nesses contratos. Segundo o estudo, sem esses elementos, o país corre o risco de manter o ritmo lento de progresso. Reportagem Maria Clara Abreu.
7h29, termina aqui o Jornal da Manhã Nacional. Trabalhos técnicos Antônio Sadal e Érica Augusto. Produção e apresentação Felipe Melo e Juliana Luz. Coordenação Evandro Luiz Cialho, direção geral Frei Augusto Luiz Gabriel. O Jornal da Manhã Nacional volta amanhã às 7 da manhã. Ouça os nossos programas também no Spotify. Procure por lá Rádio Frei Galvão